Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 13 de junho, agora na Espanha, 11 horas e 38 minutos, no Brasil, 6h38 da manhã. Gente, aqui no gráfico diário, a BTC abriu o primeiro candle comprador no diário depois do furacão que foi a postura da SEC em relação a Binance, a Coinbase e as principais altcoins que foram classificadas como security, né, como títulos de valor mobiliário. Então, basicamente, desde a mega agulhada do dia 10 de junho, a gente só desenhava candles vendedores e agora a gente está desenhando um candle comprador que deve estressar a aresta superior da nossa cunha, lá próximo a 28 mil dólares. Agora eu vou pular para o gráfico de 4 horas para vocês perceberem que esse meu indicador aqui, ó, o Lyanov Trends, cujas bolinhas estão em cima, ou seja, impondo uma micro tendência de baixa, está quase sendo rompida. Se a gente avançar para cima de 26.312, agora a cotação está 26.161, a gente reverte essa micro tendência para uma micro tendência de alta. A bolinha vai migrar aqui para baixo e é bem provável que a gente encare aqui uma pernada impulsiva para estressar a aresta superior, que está lá próximo de 27.900. Recuou um pouco, é bem provável que a nossa pernada em direção à aresta superior dessa canaleta virtual de baixa que tem aprisionado a BTC desde abril desse ano e que está promovendo esse padrão baixista, é bem provável que mesmo que a BTC continue nesse padrão baixista, a gente volte a estressar a aresta superior. Vocês veem que a gente voltou como num efeito elástico em direção à linha d'água, que está lá justamente em 26.300 e pouquinho, onde está a bolinha que precisa ser rompida para startar essa micro tendência de alta. Esse meu indicador, o Lyanov Trend, é muito poderoso. Se a gente startar essa tendência, essa micro tendência de alta, é muito provável que a gente vá buscar o teste da aresta superior na extensão ali próximo de 27.900. No intraday, a BTC está fazendo bonito, basicamente só transita pela banda superior da banda de VWAP aqui no intraday, nos 5 minutos. Bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, depois só ficou entre a upper e a VWAP. Ontem todos os sinais no copy trade na sala de sinais fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro aqui para ofertar os sinais na sala de sinais. Os assinantes estão colocando lucro no bolso. E agora no copy trade também, eu abri várias na madrugada, já fecharam todas. Daqui a pouco ela deve acumular aqui na altura da VWAP, a gente vai ofertar os sinais. Na seara fática, o CEO da Ripple diz que os documentos de Hinman valem a pena a espera, justamente porque é um divisor de águas. O Garlinghouse deu a entender que os aguardados e-mails travados entre o Hinman e a diretoria da CVM, da SEC, da CVM norte-americana, detalham os critérios das deliberações daquela autarquia norte-americana para reconhecer um ativo criptográfico como um security ou não. Enfim, é muito aguardada a liberação desses e-mails de Hinman, que provavelmente vão nortear todos os demais conflitos envolvendo a SEC e outros integrantes da indústria criptográfica por tribunais nos Estados Unidos. E um vídeo em que o Gary Gensler da SEC diz que BTC e ETH não são securities, não são valores mobiliários, foi recém divulgado. O vídeo é de 2018, mas só foi divulgado agora. No vídeo, o Gary Gensler aparece, e que circula nas mídias sociais, aparece mostrando ao agora presidente, mostrando para diretores da autarquia que agora ele preside, afirmando que vários criptoativos não seriam valores mobiliários. Ele dá a entender que ETH e BTC se comportariam mais como commodities, enfim. E a eToro, uma grande exchange norte-americana, suspendeu compra e venda de Algo, Mana, Matic, Dash para clientes norte-americanos. É o novo normal. E a gigante de semicondutores, agora na seara geopolítica e finanças internacionais, a gigante de semicondutores de Taiwan
A TSMC, na mesma linha da Nvidia, agora vale mais de $500 bilhão. A Taiwan Semiconductor CEO recuperou sua capitalização de mercado e agora ultrapassou $500 bilhão de market cap à medida que os investidores aumentam as apostas nos semicondutores voltados para a inteligência artificial. Inclusive, a China tem um interesse grande na tecnologia dominada pela TSMC, e que é um dos elementos que envolvem o conflito geopolítico em torno de Taiwan. E a Rússia atingiu um alvo residencial de forma mortal, pelo menos 6 pessoas e 25 feridos no ataque na madrugada dessa terça-feira em Kryvyi, uma cidade que ainda se recupera do desastre ocasionado pelo rompimento da barragem, que foi alvo também de ataque provavelmente russo e que provocou uma inundação no sul da Ucrânia. E o Xi Jinping está preparando a China para um cenário extremo, incluindo nessa possibilidade na possibilidade de um cenário extremo, um conflito com o Ocidente. Num pronunciamento nessa segunda-feira, o líder chinês exortou 2 vezes a nação a se preparar para o que ele descreveu como cenários ou condições extremas, apresentando nessa fraseologia a possibilidade de um conflito armado com o Ocidente. Enfim, gente, o mundo está pirado. Se a China está se preparando para um conflito armado com os Estados Unidos, é muito provável que essa instabilidade econômica e geopolítica vai perdurar por um bom tempo. A BTC aqui no 6 horas está caminhando para estressar a aresta superior da nossa cunha triangular, que está lá em 26.340. Se a gente bater 26.340 no 4 horas, a nossa micro tendência de baixa retorna para uma micro tendência de alta e vai levar a BTC para estressar a aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa. Para romper esse padrão aqui baixista, a gente teria que buscar o último toque, que está em 28.400. Se a gente bater 27.900, teria que romper com força, buscar 28.400, e aí a gente revogaria esse padrão de baixa imposto por essa canaleta. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Monero, Binance Coin, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.